Queridos irmãos e amigos, paz do Senhor esteja conosco na noite do dia do Senhor. Hoje nós daremos sequência à nossa série de exposições na Epístola de Paulo aos Filipenses. E eu peço que você abra lá em Filipenses, capítulo 2, os versículos 12 ao 18. Filipenses 2, 12 ao 18. Filipenses capítulo 2, versículos 12 ao 18, eis que nos diz assim a santa e autoritativa palavra do nosso Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício, a serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Oremos, queridos. Bondoso, poderoso Deus, nos apresentamos diante de Ti como ovelhas do Senhor, querendo ser alimentados pela mensagem do Evangelho, querendo ser moldados e transformados de acordo com aquilo mesmo que o Senhor prescreve na Tua santa lei. Nos pastoreia, Senhor, nessa noite. Fala ao nosso coração, nos desperta para aquilo que ainda estamos letárgicos em perceber. Se revela a nós. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, o desenvolvimento progressivo é um movimento natural da vida. Veja, nós nascemos como um bebê e, via de regra, nos tornamos adultos. Há um desenvolvimento nisso. Ou, por exemplo, na escola, nós começamos no maternal e vamos buscando crescer intelectualmente, até que chegamos na universidade, pós-graduação, coisas desse tipo. Até mesmo os empreendedores começam pequenos ali nas suas empresas e depois têm que lutar para que as suas empresas se desenvolvam, porque ficar parado no mercado não é algo positivo. Como eu já ouvi de um amigo, quem está parado está andando para trás. E, biblicamente, também podemos perceber que o desenvolvimento progressivo também faz parte da dinâmica da fé cristã. A Bíblia descreve que passamos pela conversão, mas depois devemos lutar para desenvolver a nossa fé. O texto que iremos expor hoje trata justamente sobre isso, sobre a necessidade que temos de desenvolver a nossa fé em Cristo e como podemos ver os efeitos desse progresso em nós. Vejamos então como Paulo nos encoraja a desenvolvermos a nossa fé em Cristo. Primeiro, nós precisamos voltar um pouco dentro do raciocínio do apóstolo Paulo, iniciado aqui no capítulo 2. Na nossa última exposição, na carta de Paulo aos Filipenses, vimos que o apóstolo manifestou a sua alegria com a igreja de Filipos, pelo fato deles terem algumas virtudes. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 2, versículo 1, ele diz que eles têm virtudes tal como eles se exortavam, eles se consolavam, tinham uma comunhão do Espírito, um afeto mútuo, características maravilhosas de uma igreja de Cristo. Mas o apóstolo disse que eles poderiam ir ainda além. Eles deixariam um apóstolo ainda mais alegre se eles progredissem na vida cristã em busca da unidade da igreja, o que vemos o apóstolo Paulo desenvolvendo nos versículos 2 até 4 do capítulo 2. O problema principal da igreja de Filipos era a busca por interesses próprios. É o que vemos no início do versículo 3. E também a arrogância que havia entre eles, em que um se achava melhor do que o outro. É diante desse problema que estava passando ali, estava presente na igreja de Filipos, que Paulo então aponta para o Senhor Jesus Cristo como um modelo a ser observado pelos crentes de Filipos, para que então eles fossem humildes. É o que ele desenvolve dos versículos 5 até o 11. Então Paulo fala como que Cristo se esvaziou,
da sua glória eterna para poder realizar a obra de salvação. Lembram-se que é um hino que o apóstolo Paulo começa a proclamar aqui, dos versículos 5 a 11, e nos versículos 6 até o 8, ele fala justamente disso, do esvaziamento de Cristo, tal como Cristo abdicou de privilégios pessoais em prol do seu povo. E ele diz, os crentes têm que fazer a mesma coisa. Imaginemos o Deus eterno, o Deus que existe na glória eterna, se faz homem, se submetendo ao tempo, se submetendo às demandas da condição humana, mas Cristo nos deu um exemplo de humilhação, se tornando um de nós, se submetendo à vontade do Pai e morrendo a morte humilhante da cruz, diz o apóstolo Paulo. E o resultado, imediato à humilhação de Cristo, foi a sua exaltação. É o que o apóstolo Paulo fala lá dos versículos 9 até o 11. Agora aqui, a partir do versículo 12, nosso texto de hoje, Paulo retoma a sua exortação para a igreja de Filipos, para que ela continuasse progredindo no caminho da santidade, crescendo na vida espiritual. Devemos lembrar aqui que o critério utilizado por Paulo nessa passagem é fazer com que os crentes olhassem para Cristo como modelo a ser seguido. O critério de Paulo é, olhem para Cristo. Vocês precisam crescer, vocês precisam estar unidos, mas olhem para Cristo, como ele se humilhou e como Deus o exaltou. E aqui o princípio do apóstolo Paulo é o mesmo. Cristo como sendo a referência daqueles crentes. E tal como Cristo, tendo o exemplo de Cristo, eles deveriam também crescer naquilo que o apóstolo Paulo destaca aqui. Vejamos então o nosso texto a partir do versículo 12, quando o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui Paulo começa estimulando ou exortando os crentes de Filipos a desenvolverem a sua salvação. Vejam como ele inicia o versículo 12. Assim, pois, amados meus. O assim, pois, mostra que o que ele vai dizer agora está vinculado aos versículos anteriores, que se refere à condição de humilhação de Cristo e como Cristo foi exaltado pelo Pai. Desta forma, o pois aqui está vinculado justamente ao que vem antes. Como Cristo se humilhou e como Cristo foi exaltado pelo Pai, assim vocês devem desenvolver a sua salvação. Jesus morreu não apenas para nos salvar, não apenas para ser exaltado, mas também para que nós desenvolvêssemos a nossa salvação. E aí o apóstolo Paulo continua no versículo 12, ele diz: como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Quando nós lemos o livro de Atos, vemos que enquanto Paulo estava ali em Filipos, os crentes de lá eram obedientes a ele. Era uma igreja muito afetuosa com o apóstolo Paulo e que recebia de bom grado as palavras de Paulo. E adiante, depois que o apóstolo Paulo saiu de lá, ele continuou com o contato com os crentes de Filipos, pastoreando e orientando eles, ainda que à distância. Os filipenses continuavam ofertando ao apóstolo Paulo, é o que nós encontramos aqui, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 15. Agora, cerca de 10 anos depois que Paulo havia fundado aquela igreja ali em Filipos, ele está preso em Roma, e os filipenses continuam mostrando disposição em obedecer às orientações de Paulo. É o que ele diz: vocês sempre obedecestes, não só quando eu estava aí há 10 anos atrás, mas muito mais agora. Vocês, mesmo diante da minha ausência, vocês estão ouvindo, recebendo a orientação que eu estou dando para vocês. E então ele conclui no versículo 12 com verbo, com imperativo, com ação que deve ser feita aqui pelos filipenses. Ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Percebam, queridos, os crentes de Filipos haviam sido salvos da culpa do pecado. Isso se dá no momento da conversão. Mediante a fé em Cristo, recebendo Ele como nosso Messias, como Filho de Deus e Salvador dos homens, como aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, a salvação da culpa do pecado chega sobre nós. Mas a salvação da culpa do pecado é apenas o começo de um longo processo que dura durante toda a vida do salvo e só se encerra com a segunda vinda de Cristo. A salvação, conforme descrita na Bíblia, não é somente um ato estanque na vida do crente. Porque depois disso, nós vemos que a salvação ela se desenvolve. Primeiro, no momento da conversão, nós somos salvos da culpa do pecado. Mas em segundo lugar, nós somos salvos também do poder do pecado.
É a isso que chamamos de santificação. E por fim, nós seremos salvos da presença do pecado quando na glorificação. Dessa forma, a salvação descrita na Bíblia, ela é um processo. E alguns teólogos chegam a afirmar que nós fomos salvos por meio da conversão e justificação, estamos sendo salvos por meio da santificação e seremos plenamente salvos no ato da glorificação. Podemos entender bem esse conceito quando estudamos um tema dentro da teologia sistemática chamada Ordo Salutis. É uma expressão latina para se referir à ordem da salvação. Como que se dá a salvação? Primeiro vem a regeneração, vem a justificação, para depois vir a santificação, para depois vir a glorificação. Então, há todo um processo da nossa salvação. Não é tipo assim, você chega e recebe todo o pacote de uma vez e já foi. Não, há um processo. Então, quando Paulo dá essa orientação para os crentes de Filipos, desenvolvei a vossa salvação, não é que eles deveriam procurar por meio das obras deles serem salvos, porque eles já haviam sido salvos. Eles deveriam, então, continuar desenvolvendo os frutos da obra de salvação na vida deles. E no caso específico dos crentes de Filipos, eles deveriam fazer isso buscando a unidade da igreja, a unidade entre eles. E, meus queridos, essa exortação do apóstolo Paulo serve para a igreja de todos os tempos, serve para nós aqui, muitos anos depois que o apóstolo Paulo escreveu esse texto. Nós devemos olhar para a conversão apenas como um primeiro passo da caminhada, que se dá de maneira progressiva. É possível que alguns de vocês já tenham lido o livro O Peregrino, ou pelo menos já ouviram falar, conhecem a respeito da história. E a vida cristã é isso. A caminhada, sair da terra da condenação, da terra da perdição, é apenas o passo inicial. Você é salvo, mas continue desenvolvendo a sua salvação. Jesus não te salva e te leva direto para o céu. Paulo está dizendo, olha, tem muito trabalho a ser feito. Você está em obras. Já viu? Desculpa o transtorno, né? Estamos em obras. Eu acho que todo crente pode botar uma plaquinha daquela. Tem muitos transtornos. É um pecador ainda. Mas a obra do Espírito Santo está sendo feita na vida do crente. E Paulo ainda fala que eles deveriam desenvolver essa salvação com temor e tremor. Mas o que exatamente é esse temor? Eu devo buscar a santificação, o desenvolvimento da minha salvação, porque eu tenho medo de Deus? Não. Temor não é medo de Deus, mas é um amor respeitoso a Deus diante do fato de que sabemos quem Deus é e quem nós somos. Então nós não chegamos de maneira presunçosa na presença de Deus. O Deus a quem servimos, o Deus que nos tirou da condenação, é um Deus que é fogo consumidor, segundo as Sagradas Escrituras. É o mesmo Deus que mandou o fogo do céu, que abriu a terra para condenar pessoas. E é por isso que nós precisamos chegar diante dele com tremor. Chegamos aqui no culto, não como aqueles que chegam em qualquer outro lugar, mas chegamos aqui diante do Rei da Glória, diante do Senhor dos Senhores. É por isso que nós trememos. Devemos tremer ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvirmos a leitura da lei, a pregação da lei, ao cantarmos ao nosso Deus, ao orarmos o nosso Deus, um santo tremor quando desenvolvemos a nossa salvação. Mas também não apenas o temor, mas o tremor. É exatamente o que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. Nós podemos lembrar de alguns exemplos em que homens de Deus viram uma manifestação da glória do Senhor, de manifestação de Cristo, e que eles caem por terra. Lembram-se do profeta Isaías, quando ele teve uma visão do Senhor? Ele caiu por terra. Lembram-se o apóstolo João, quando estava lá na ilha de Patmos, ele recebe a revelação do Apocalipse, como ele se rende aos pés do Senhor, tremer diante de Deus. E no versículo 13, Paulo explica o motivo pelo qual devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Essa é a razão pela qual devemos desenvolver a nossa razão com temor e tremor. Por quê? Mostrando que ele está continuando o raciocínio, porque nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar. Como Paulo está afirmando que é Deus que age em nós, nos capacitando a desenvolver a salvação, nós podemos então ter uma impressão errada, né? Como assim? Desenvolva
é um verbo para mim, é um ato que eu devo fazer, e quando chega logo depois ele diz, olha, mas tudo isso quem faz é Deus. Peraí, sou eu quem desenvolvo ou é Deus que desenvolve a minha salvação? Percebam que a expressão do apóstolo Paulo é que é Deus que efetua. No texto grego, de maneira bem clara, é Deus que opera ou realiza o vosso querer. É Deus que muda, transforma o coração de vocês. Ele que realiza por meio da sua vontade. É necessário, queridos, que queiramos desenvolver a nossa salvação. Mas a nossa natureza pecaminosa, ela não quer isso. Ela quer satisfazer os desejos pecaminosos. Ela quer, domingo de noite, ficar em casa. Não quer ir para o culto. Domingo de manhã, acordei cedo a semana toda. A nossa natureza, ela não quer. Por isso, querer ser mais santo, querer parecer com Cristo, é algo que Deus precisa efetuar em nós. Se Deus não efetuar em nós esse querer, nós nunca iremos desejar desenvolver a nossa salvação. Nós iremos nos contentar. Sou salvo, ok, ótimo, tá bom. Time que está ganhando, não se mexe. Vamos só continuar. Mas Paulo diz que tem mais. Nós devemos desenvolver a salvação, mas é Deus que efetua isso em nós. Com isso, podemos ter a certeza que até mesmo um convertido reluta em fazer a vontade de Deus. Por isso é necessário que Deus, por meio do Santo Espírito, que Ele envia para nós, mude o nosso querer, nos tornando desejosos por desenvolvermos a nossa salvação. Mas Deus não efetua em nós tanto o querer. Diz o texto que Ele efetua em nós também o realizar. Deus não só nos dá o desejo de querer ser mais santo, mas também Ele nos dá a capacidade. É Ele que nos dá a força de fazer tudo aquilo que é necessário. É Ele que nos dá a capacidade de dizermos não ao pecado e dizermos sim para coisas de Deus. Dizermos não preguiça, não acomodação. Eu quero buscar ao Senhor. Deus atua no coração dos seus eleitos por meio da ação do Espírito Santo. E Paulo fala que Deus faz isso segundo a sua boa vontade. Irmãos, quando você estiver fazendo a vontade de Deus, desenvolvendo a sua salvação, e nós conseguimos perceber quando estamos desenvolvendo a nossa salvação, não pense que você tem algum mérito nisso não, tá? É apesar de você. O seu coração, diz a palavra, que é desesperadamente corrupto. Não é só que é corrupto, é desesperadamente corrupto. Você já teve uma fome desesperada? Ficou mal-humorado? Pois então, seu coração é desesperado pelo pecado. Por isso, então, saiba que desenvolver a salvação não é um ato seu, não há nenhum mérito seu nisso, mas é uma ação graciosa de Deus na sua vida, segundo a boa vontade dele. Aqui vemos também como a soberania de Deus está em harmonia com a nossa responsabilidade. Você vê que esse é um problema nosso, né? Paulo não tinha problema nenhum com isso. Ele diz, desenvolva a salvação. E logo no outro versículo ele diz, olha, mas é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar. Paulo não tinha dificuldade nenhuma com isso. Nós temos, mas ele não. Ele entende que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Então, a partir do versículo 14, Paulo apresenta uma nova exortação. A primeira exortação, primeiro imperativo, primeiro verbo, é desenvolva a sua salvação. Em segundo lugar, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz, fazei tudo sem murmurações e contendas. Lembram-se do início da exposição? O problema lá de Filipos era a briga do povo. Lembram-se de Evode e Sintique? Aquela briga das duas irmãs? Eu gosto de brincar que são as duas irmãzinhas da Saf que se desentenderam. E então, tinha murmuração, tinha briga, tinha contenda no meio da igreja de Filipos. Era uma igreja ótima. E toda igreja é assim, né? É igreja ótima. Mas tem as irmãzinhas que brigam, viu? E Paulo, então, está exortando a igreja como um todo a não terem murmurações nem contendas. Então, no versículo 14, ou melhor, exato, no versículo 14, depois de ter dado a ordem do versículo 13, de desenvolver a salvação, Paulo dá uma nova exortação dizendo, fazei tudo, ou seja, tomem todas as decisões, tudo quanto você fizer, seja em casa, no trabalho, na rua, na igreja, seja tudo sem murmuração. De onde será que o apóstolo Paulo está tirando essa ideia de pessoas que fazem as coisas murmurando? Será que é só menino, quando você manda fazer um negócio, sai daquele jeito, com a cara emburrada? Não. Certamente o apóstolo Paulo, como mestre da lei,
tem como pano de fundo o povo no deserto. Lembram-se? Tirou ali do Egito. Meu Deus, a gente vai morrer aqui. Murmuração. Deus abre o mar. Eles passam. Meu Deus, estamos com fome. Reclamação de novo. E depois eles reclamam que não tem água. Reclamam da liderança de Moisés. E por fim eles reclamaram da mulher de Moisés. Reclamação, murmuração de tudo. Reclamando do próprio Deus. E Paulo diz, olha, não façam assim como o povo no deserto. Porque eles morreram no deserto. Lembram-se? Aqueles que saíram do Egito e foram para o deserto, morreram no deserto, com a exceção de Josué e Calebe. Não sejam como aqueles que murmuram. Porque aqueles que murmuram morrem no meio do caminho. Desfalecem no meio do caminho. Mas aqueles que se conseguem firmes no Senhor, esses entram na terra prometida. Murmuração, queridos, é o mesmo que reclamação, queixa descabida, sem motivo, crítica. Infelizmente tem crente que é assim. Se o ar-condicionado não está tão frio, reclama que está calor. Se está muito frio, reclama que está frio. Se o pastor demorou no sermão, esse pastor fala demais. Se o pastor prega muito rápido, esse pastor prega de menos. Né? Se o irmão falou comigo, está dizendo que esse irmão está sendo afrontoso comigo, ele está pensando que eu não sei o que foi que ele falou de mim, não é? Se o irmão não fala, o irmão é ruim porque também não falou. Ou seja, tem gente que reclama de tudo. Absolutamente tudo. Tem gente que reclama do pão da ceia. Esse pão está muito grande. Também esse diácono botou o pãozinho desse tamanho. Esse suco aqui não está muito bom não, mas esse suco é ruim. Tem crente que reclama de tudo, murmura de tudo. E Paulo está dizendo, não murmure. Não seja como aquela geração que morreu no deserto, que fica reclamando de tudo. Mas não só reclama de tudo, mas também vive em contenda. Contenda é briga, dissensão. E tem crente que aonde ele vai, ou ele é a causa da briga, ou ele é o causador da briga. Ele chega e gera confusão onde quer que ele vai. E Paulo diz, não sejam assim. E era esta a causa da divisão ali na igreja de Filipos. Os crentes faziam as coisas com murmuração e contenda. Os crentes se queixavam uns dos outros, faziam comparações entre si, tinham contendas, brigas. Por isso que Paulo dá essa exortação, que eles deveriam fazer tudo sem brigar entre eles. E o exemplo que eles tinham para isso era o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando você viu Jesus reclamando de alguma coisa? A não ser quando a casa do Senhor foi transformada em um local de venda da fé. Aonde que o Senhor Jesus Cristo reclamou de alguma coisa? Nunca. Então, percebam o desenvolvimento do raciocínio de Paulo. Lembram-se de Cristo? Aquele que não fez nada por partidarismo, aquele que sendo Deus se fez homem, e que sendo um homem, morrendo uma morte maldita de cruz, foi exaltado e Deus deu um nome a ele que está acima de todo nome. Lembre-se dele, ele não reclamou de nada. Ele não ficou falando mal de ninguém. Por isso, então, no versículo 15, Paulo destaca o motivo pelo qual eles deveriam fazer tudo sem murmurações e contendas. E ele destaca 3 motivos pelos quais eles deveriam agir assim. Ele diz o seguinte, para que vos torneis, em primeiro lugar, irrepreensíveis e sinceros. Eles deveriam agir assim para que não houvesse motivo de queixa contra eles em relação às pessoas com que eles estavam ali em contato. O objetivo é que os outros, tanto na igreja como fora da igreja, não tivessem acusações contra eles, de modo que eles se tornassem repreensíveis, ou não sendo sinceros no relacionamento. Sejam irrepreensíveis e puros, sinceros. Com isso vemos que um crente que murmura e faz contendas, ele mancha e suja o testemunho cristão. Quando você faz, querido, as coisas na igreja, por meio de contenda, quando tem murmuração no meio da igreja, o testemunho da igreja é péssimo. O testemunho do crente se torna repreensível. E Paulo diz, não murmurem, não se queixem, não façam contendas para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros. Em segundo lugar, Paulo diz, para que vos torneis filhos de Deus inculpáveis. Vejam, filhos de Deus, eles já eram. Mas era necessário que eles fossem inculpáveis. Ou seja, que fossem pessoas que não se podem atribuir algum tipo de culpa. Sabe quando tem gente fora da igreja, ou até mesmo dentro da igreja, que tem motivo para falar do outro crente?
O crente dá motivo para falar. E Paulo diz, sejam inculpáveis. Que ninguém possa dizer isso aqui de você. Pela sua postura, pelo seu testemunho. E mais, para que eles vivessem como luzeiro do mundo. Finalzinho do versículo 15, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. A expressão geração pervertida e corrupta, o apóstolo Paulo está se referindo ali ao primeiro século, ao contexto em que os crentes de Filipos viviam. A cultura, lembram-se, de Filipos era o templo da grande deusa Diana. Lembra-se? Em Filipos havia várias divindades, aqueles livros que foram queimados, Diana era entre os efésios. Mas havia outros tipos de divindades ali em Filipos. Lembram-se que foi em Filipos que tinha a moça endemoniada? Quantos perversão da religiosidade havia ali naquele lugar? E era uma geração pervertida e corrupta. E Paulo diz que eles deveriam resplandecer naquele lugar como luzeiros do mundo. Quem será que o apóstolo Paulo está ecoando? Certamente o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 14, ele diz, vós sois a luz do mundo. E mais, no versículo 16 ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso também se aplica a todos nós crentes, pois vivemos em uma sociedade marcada pelo pecado. Geração pervertida e corrupta. Você acha que é só a nossa? Não. Desde o primeiro século. É uma geração má, que anda longe do Senhor. Mas certamente hoje a coisa é bem gritante. A nossa sociedade ela é marcada pelo pecado, ela tem essas características. E se nós não formos luz nesse mundo, não formos instrumento de bênção na vida das pessoas, se elas não chegarem aqui na igreja e verem o nosso testemunho irrepreensível, se elas não chegarem aqui e perceberem a unidade da igreja, qual é o testemunho? As pessoas chegam às vezes na igreja e dizem, eu vou ficar naquela igreja nada, é um brigando com o outro, é um querendo engolir o outro. Um testemunho repreensível. E Paulo diz, sejam irrepreensíveis, porque vocês são a luz do mundo. E no versículo 16, Paulo fala com eles, como eles iriam resplandecer no mundo como luzeiros. Paulo fala o seguinte, preservando a palavra da vida. Queridos, o que faz com que a igreja continue sendo a luz nesse mundo? É quando ela preserva a palavra. Quando nós guardamos a palavra. A palavra da vida, a qual o apóstolo Paulo se refere aqui, é o evangelho de Cristo. Tal como foi pregado por Cristo, posteriormente pelos apóstolos, e também de conformidade com os escritos do Antigo Testamento. Essa palavra ainda é palavra da vida, porque é justamente por meio dela que saímos da condição de morte espiritual para a vida em Cristo. Lembram? Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus nos trouxe vida por meio de Cristo, e é essa palavra que é a palavra da vida. Bem como é por meio dessa palavra que nós temos a garantia da vida eterna. A ordem, então, para preservar a palavra da vida tem dois sentidos. Primeiro, o sentido de espalhar essa palavra para outras pessoas que estão mortas em delitos e em pecados. E em segundo, que é o mais provável aqui no nosso texto, é reter a palavra firmemente, tal como eles receberam do apóstolo Paulo, apegando-se a ela, firmando-se nela e usando essa palavra como padrão de desenvolver a salvação deles. Dessa forma, preservar a palavra da vida, aqui é o mesmo que preservar a palavra de Deus, tal como eles haviam recebido por parte do apóstolo. Eles deveriam usar essa palavra como padrão para desenvolver a salvação, ou seja, para que eles crescessem em santidade. E a finalidade pelo qual eles deveriam se apegar à palavra da vida ainda está na segunda parte do versículo 16. Para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Percebam como é a mente do apóstolo Paulo. Ele faz o trabalho dele aqui, mas Paulo tem uma finalidade. A finalidade é o dia de Cristo. Certamente aqui uma referência ao momento da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é um dia de prestação de contas, irmãos. Todo mundo vai prestar contas no dia de Cristo. Invariavelmente, absolutamente, todo homem
estará diante do tribunal de Deus para prestar contas de si. O dia de Cristo. E Paulo, claramente, queria se gloriar ou se alegrar naquele dia, sabendo que o esforço dele para evangelizar os filipenses não foi algo em vão, porque eles se mantiveram firmes na palavra da verdade. Meus queridos, essa segunda parte do versículo 16 é o que arde no coração de todo pastor e todo líder da igreja. O meu desejo é que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, que não estudei em vão, que não preguei em vão. Esse é o meu grande desejo, que não me esforcei inutilmente, porque a palavra da verdade foi pregada. E os irmãos se apegaram à palavra da verdade, desenvolveram a salvação, e é isso que Paulo está dizendo. Eu quero que no dia de Cristo eu possa ver vocês e ver o resultado do meu trabalho, de que vocês caminharam bem nos caminhos do Senhor. Então, no versículo 17, Paulo fala que ele está até mesmo disposto a morrer pelos crentes de Filipos, caso isso fosse necessário. Vejam a forma como o apóstolo Paulo fala no versículo 17. Entretanto, a adversativa aqui, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo expressa o seu contentamento, mesmo diante do fato de que ele estava ali preso e que ele estava diante da possibilidade que ele viesse a morrer. Lembremos que o pano de fundo dessa carta é o apóstolo Paulo preso em Roma, escrevendo para os crentes de Filipos. E havia ali duas possibilidades. Ou ele seria inocentado, e a história da igreja diz que nesse primeiro momento em que ele ficou preso, ele foi inocentado, mas ele passou por uma segunda prisão em que ele foi martirizado, ou então, ali naquele momento, ele não sabia ainda da providência de Deus, ele seria condenado para receber a pena de morte. E aqui ele fala que mesmo diante da possibilidade de morrer, ou seja, mesmo que isso acontecesse, isso seria motivo de alegria para ele. Paulo, irmãos, ficaria alegre em ser executado em Roma, porque entendia que a sua morte, como Marte, seria como uma espécie de morte cerimonial. Veja como o apóstolo Paulo usa uma linguagem utilizada no sacrifício do Antigo Testamento para se referir à sua morte. Mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Vamos entender exatamente como era o processo do sacrifício. Havia ali o altar, que era fora ali do lugar santo e do santíssimo lugar. E naquele lugar, no altar, era apresentado então o cordeiro. Era queimado o cordeiro. Mas sobre aquele cordeiro tinha um líquido chamado a libação. E era jogado sobre aquele cordeiro. Veja, o importante não era a libação. O importante era o cordeiro. Mas a libação fazia parte do sacrifício do cordeiro. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é: Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu. E se eu tiver que ir para a fogueira com ele, se eu tiver que morrer junto com ele, pelo bem da igreja, pelo desenvolvimento da salvação da igreja, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Se eu for oferecido como libação, não sou o centro do sacrifício, mas eu estou ali, me sacrificando pelo povo de Deus e pela graça de Deus sobre o seu povo. Além disso, ele fala da sua morte como um serviço da fé. Libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. A palavra serviço aqui é a palavra grega liturgia, de onde nós temos a nossa palavra para o procedimento litúrgico, o sacrifício, ou melhor, o procedimento que temos dominicalmente no nosso culto. Então Paulo se sentia contente, caso fosse necessário ele morrer em prol do evangelho, pela vida dos filipenses, para que eles desenvolvessem a salvação deles. Por fim, no versículo 18, Paulo conclui chamando os crentes de Filipos a se alegrarem, caso fosse necessário ele morrer por eles. Assim, vós também, pela mesma razão, pela razão de eu ser oferecido como libação, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Queridos, aqui no versículo 17, Paulo fala que estava contente, se alegrava caso fosse necessário ele morrer. Então ele chama os filipenses, no versículo 18, para que se alegrassem com ele. Quando Paulo fala pela mesma razão,
ele está se referindo ao fato de que os filipenses, tal como ele, entenderiam que a morte dele significava. A atitude de contentamento de Paulo, na Epístola aos Filipenses, nos impressiona. Ele estava preso, em condições adversas, na iminência da sua morte, e mesmo assim, ele diz, olha, se eu morrer, eu vou ficar feliz, viu? E mais, se alegrem comigo. Lembram-se que o motivo que levou Paulo a escrever essa carta é porque o povo de Filipe estava preocupado com Paulo? E ele diz, olha, se eu morrer, eu vou ficar feliz, viu? E fiquem felizes. Estranho, né? Mas Paulo diz, eu entendo que se eu morrer, é como aquela libação oferecida sobre o sacrifício. O cordeiro morreu, mas eu quero participar desse processo. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo mostra que mesmo diante da possibilidade da morte, ele ficaria feliz, porque o trabalho dele, no dia de Cristo, não seria considerado em vão. O apóstolo Paulo apanhou, correu, estudou. O apóstolo Paulo estava na iminência de morrer, irmãos, e Paulo pedia para Timóteo levar livros para eles. Pega os pergaminhos e traz para mim. Paulo lia de maneira voraz as Sagradas Escrituras, porque ele não queria correr em vão. Ele queria preparar o povo de Deus para desenvolver a salvação. Para que o povo de Deus se apegasse à palavra da verdade. E esse é o trabalho do pastor, tá? Fazer com que o povo de Deus se apegue à palavra da verdade. Muitas vezes, o papel do pastor é se oferecer. Claro que, antes de tudo, Paulo era um solteirão. Mas no caso do pastor, que ele é casado, ele, em primeiro lugar, né? Aquele que é casado tem que cuidar das coisas aqui da terra. Então, em primeiro lugar, não é a igreja, é a esposa. Em segundo lugar, vem a igreja. Mas o pastor ele tem que se sacrificar pela igreja. Não existe ministério pastoral sem sacrifício. Não existe ministério pastoral sem cansaço, sem perder noite, sem sofrimento na alma, sem ficar sem dormir, sem angústia. Não existe isso. Há um preço. E Paulo diz, eu estou feliz se tudo isso acontecer e vocês desenvolverem a salvação de vocês. Meus queridos, eu quero concluir com as aplicações de costume para nós. 4 aplicações. A primeira aplicação, que eu já toquei em alguns momentos na nossa exposição, é a aplicação mais óbvia no nosso texto. A primeira aplicação é que, como convertidos a Cristo, devemos desenvolver a nossa salvação. Você é crente? Bom. Salve Jesus? Bom. Tem certeza da salvação? Melhor ainda. Mas deixa ele dizer, a salvação é apenas um começo de um longo processo que só vai acabar quando o seu olho fechar e você partir para a glória. Enquanto você estiver aqui, é luta, é tribulação, não vai parar nunca. Não pense que o plano de Deus para a sua vida é só te salvar. O plano de Deus para a sua vida é te santificar. Eu vou repetir. O plano de Deus para a sua vida não é só te salvar. O plano de Deus para a sua vida é te santificar. E o que é a santificação? É nos conformarmos com Cristo. Por que não faz igual, né, caldo de cana? Salvou, foi para o céu. Rapidinho. É porque Deus quer forjar Cristo em nós. Então ele diz, fica aí mais um pouco. Eu vou revelar o meu filho em você. Eu vou fazer com que as pessoas possam ver o meu filho em você. E então, lembre-se que Deus quer te salvar sim da culpa do pecado, mas também Ele quer te salvar do poder do pecado. O pecado já não mais nos domina, porque estamos em Cristo. E nós devemos viver nessa novidade de vida. E esse é um momento também que eu quero me referir a vocês, filhos da aliança. Vocês receberam um batismo. Vocês foram trazidos pelos seus pais aqui. E deixa ele dizer, esse é só o primeiro passo, tá? Vocês em algum momento vão ter que professar a fé de vocês, com seus próprios pés, vir até aqui à frente, na frente de toda a congregação, de frente de toda a igreja, e dizer que você acredita em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas saiba que você vai fazer isso, e Deus vai querer que você, a cada dia, se pareça mais com o seu Redentor. Você foi batizado, vai professar a sua fé, e você vai até o final da sua vida, filho da aliança, buscar parecer mais com Cristo Jesus. Por isso, desenvolva a sua fé. Uma das coisas que a criança sempre pensa é a seguinte, eu me lembro que quando eu era novo, sempre tinha uns filmes, né, a classificação etária, né? Filme de 16 anos, e você não entrava no cinema. E eu queria assistir os filmes, né, do Rambo, das coisas, e tinha que ser um pouco maior.
para assistir alguns filmes. Eu dizia, quando eu tiver tal idade é que vai ser bom. Filhos da Aliança, saibam do que mais do que crescer na idade, desenvolver a idade de vocês e crescer academicamente, crescer estudando na escola. Vocês têm que crescer como crentes. A salvação é só início. Seu pai lhe trazer aqui na frente para você ser batizado é um pontapé inicial de um longo processo que você precisa se arrepender dos seus pecados, professar sua fé em Cristo Jesus e viver até o fim da sua vida, rogando a graça de Deus, pedindo para que o Deus que efetue em vós tanto querer como realizar, transforme a sua volição, faça com que você queira ainda mais viver aos pés de Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós devemos saber que o desenvolvimento da nossa salvação envolve a nossa responsabilidade. Mas isso é uma ação graciosa da parte de Deus. A primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que não espere ter vontade para fazer o óbvio. Como assim? Uma pessoa que trabalha, ela não tem a opção. Ela não diz assim, hoje eu não acordei com vontade de ir para o trabalho, não. E aí, não vou trabalhar hoje. Se você fizer isso, você está enrascado. Assim é o crente também. Não acordei com vontade de ler a Bíblia hoje, não. Vai ler a Bíblia, tá? Porque é justamente no dia que você não quer ler a Bíblia é quando mais você precisa. Pode ter certeza nisso. É quando seu coração está mais gritando pelo pecado. Quando você não quer orar, é mais que você precisa orar. Não espere ter vontade para fazer o óbvio. Só faça o óbvio. Acorde todo dia, pegue a sua Bíblia, leia e diga, Senhor, eu não vivo isso. O meu coração está longe do Senhor. Tem misericórdia de mim. Quando fizermos tudo quanto tivermos que fazer, quando você acordar sem vontade, leia a sua Bíblia, orar, não diga, Deus, está vendo? Cumpri meu compromisso, hein? Feito. Né? Como o pessoal tira foto depois da academia, né? Tá pago. Não faça isso com o Senhor, porque não está pago. Quem pagou foi Cristo, não foi você não pagou nada. Tudo que você faz é pela graça de Deus. Se você se ajoelhou aos pés de Cristo num dia que você não queria fazer isso, agradeça a Ele. Você vai dizer, Senhor, é apesar de mim. Obrigado porque o teu Santo Espírito não deixa eu ser insolente. Não deixa que eu queira viver na autonomia, mas que eu viva na dependência do Senhor. É Deus que nos chama a desenvolver a salvação. Mas Ele diz que é Ele que efetua em nós o querer como realizar. Por isso, desenvolva a sua salvação. Leia a Bíblia, venha para a igreja, participe dos meios de graça, busque viver uma vida santa e lembre-se que o Senhor está sendo bondoso contigo. Em terceiro lugar, devemos saber que as murmurações e contendas destroem o testemunho da igreja diante do mundo. Meus irmãos, talvez pensemos que está tudo bem na igreja apenas quando não tem escândalo de imoralidade sexual. Não, está todo mundo casado aqui, não tem nenhum tipo de imoralidade. Mas deixa eu lhe dizer, é tão escandaloso para um descrente uma imoralidade no meio da igreja, quanto as brigas, as murmurações e as contendas no meio da igreja. Tá? Se um descrente entra aqui e vê que tem imoralidade, o que ele faz? Cai fora. E se ele chega aqui e vê que os crentes são aqueles que ficam murmurando o tempo todo, reclamam de tudo, que vivem em contenda um com o outro. E às vezes acontece isso, irmãos. Tem gente que é carne fresca na igreja e o outro já chega para falar mal do pastor, já chega para falar mal do presbítero, já chega para falar mal do diácono. A pessoa tem que ser muito crente para querer continuar na igreja. Muito crente. E às vezes a gente espanta o povo que chega na igreja justamente porque a gente murmura no meio do povo. Porque a gente faz contenda, faz fofoca, fica falando mal da liderança. E a igreja não cresce e a gente não sabe por quê. Então, enquanto tiver espírito de contenda, espírito de murmuração, de reclamação, a igreja não cresce. Porque ninguém vai querer ficar num lugar desse. Enquanto a briga for a característica do povo de Deus de uma igreja local, pode ter certeza que essa igreja não cresce. Um reino dividido não fica de pé. Então, se há brigas, conflitos
entre sociedades, entre partes da igreja, a igreja vai ruir. Em breve, não demora muito. E os descrentes não vão querer ficar aqui. Não adianta termos uma boa pregação, uma boa oratória, uma boa liturgia, boas escolhas de cânticos. Se chega aqui no meio do nosso testemunho, a isso. Briga, contenda, um fala mal do outro. Murmuração, reclama do trabalho, reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos meninos, reclama de tudo. Ninguém fica, ninguém aguenta isso. É por isso que nós precisamos, queridos, dar o bom testemunho de Cristo. Nós somos chamados para sermos luz. E a luz, geralmente a gente corre para ela, né? Lembra-se quando você era pequenininho e apagava a luz da casa todinha? Eu corria para onde estava a luz, né? Então, assim é o mundo que está em escuridão. O mundo espera ver a luz, tá? O mundo está gritando pela luz, porque eles vivem em escuridão. Eles são como cegos, tateando. Mas se nós somos luz do mundo, se nós como igreja levamos a luz do evangelho de Cristo, as pessoas vão entrar por aqui. Elas serão iluminadas ao verem a luz da nossa igreja. Por isso, mais do que uma reforma no nosso culto, na nossa pregação, na nossa liturgia, nos nossos cânticos, precisamos de uma reforma na nossa vida. Na nossa vida como igreja, na nossa relação como povo de Deus, sem murmuração, sem reclamação e sem contenda. Para que a igreja então fique firme, robusta e continue dando seus frutos. A minha quarta e última aplicação é para aqueles que estão aqui e que não têm Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Vejam, tal como os crentes são chamados a serem responsáveis pelo desenvolvimento da salvação que recebem, vocês também são chamados à responsabilidade diante da pregação que ouvem. Nesse texto aqui, vimos que Deus efetua o desenvolvimento da salvação. Mas os crentes são responsabilizados a desenvolverem essa salvação. De certa forma, esse princípio se aplica a você, que não é um servo do Senhor Jesus Cristo nessa noite. É o Espírito de Deus que te chama eficazmente a se arrepender do seu pecado e se render a Cristo. Mas, ao mesmo tempo, é sua responsabilidade, tá? Se você diz, eu vou esperar, ainda não é o dia, eu estou esperando um arrepio, uma coisa assim, não espere não, tá? Não espere, porque o apelo do Evangelho está diante de você. Arrependa-se e creia no Evangelho. A soberania de Deus e a responsabilidade humana está para os crentes. A soberania de Deus e a responsabilidade humana está também para aqueles que não têm Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso, arrependa-se. Creia no Evangelho de Cristo. Reconheça que você é um pecador. E quando você se render aos pés de Cristo, diga que foi o Senhor que efetuou em você o querer e o realizar. Todo crente tem esse sentimento. Por mim mesmo eu não seria crente, mas Deus me chama de maneira eficaz. Ele me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o nosso desejo é que nessa noite, aqueles que ainda estão em trevas possam ver a luz de Cristo Jesus. Possam se render aos pés daquele que desenvolve a salvação. Aquele que nos deu a palavra da vida. Aquele que nos ensina a viver sem murmuração e contendas. Que Deus nos ajude para vivermos dessa forma. Oremos, queridos. Bondoso Deus, obrigado por essa porção tão preciosa da Tua lei, em que o Senhor nos chama a não nos acomodarmos como crentes. O Senhor nos chama a termos mais comunhão contigo, a sempre orarmos mais, sempre termos mais comunhão com os irmãos, mais comunhão contigo. Nos ajuda, Senhor. Efetue em nós o querer mais do Senhor. Realize em nós a tua boa obra, Senhor. Se alguém no nosso meio que ainda não te conhece, abre os olhos. Faz aquilo que nenhum pregador consegue fazer, aquilo que nenhum ser humano consegue fazer, que é abrir os olhos daqueles que são cegos espiritualmente. E que eles possam, Pai, se render aos teus pés. Te pedimos que todo espírito de contenda, todo espírito de murmuração no meio da nossa igreja, seja quebrado pelo poder do Santo Espírito de Deus. Santifica o nosso povo, Senhor. Purifica o nosso povo. E assim, Pai, como o Senhor purificou o povo no deserto, nos purifica também.
Não nos deixa morrer no deserto, Senhor, mas faz com que sejamos aqueles que têm a esperança, sempre confiante em Ti. Nos faz ser como os Teus servos que creram na entrada na terra prometida e que permaneceram. Abençoa o Teu povo, Senhor. Confiamos em Ti, que o Senhor conduz o Teu povo, a Tua igreja. E nós oramos assim com gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.